Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Solucionática mais uma vez e neste vídeo eu vou falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Bom, a estrutura do texto dissertativo argumentativo trabalha da seguinte forma: eu apresento como introdução, desenvolvimento e conclusão. Basicamente, um texto dissertativo ele tem entre 20 a 30 linhas. A introdução compreende de 4 a 6 linhas. Você também pode fazer de 5 a 6 linhas. Lembrando que a introdução é um parágrafo síntese. Na sua totalidade, nós temos 18 maneiras de iniciarmos uma redação. Mas o que nós devemos nos especializar é, em média, de 3 a 5 introduções, porque cada introdução é para um determinado tipo de tema. Existem temas em que uma introdução não ficaria tão legal quanto para outra introdução. Então, aí eu coloco uma média de 3 a 5 esquemas de introdução para o seu texto dissertativo. Bom, continuando a falar sobre a introdução, ela tem o objetivo de apresentar a tese. O que é a tese? Tese é o seu argumento, é a sua ideia central, é o núcleo da defesa do seu texto. Através dessa introdução é que o texto será desenvolvido. E essa tese ela precisa ser esclarecida ao longo do texto de modo claro, objetivo, coeso, coerente e com unidade. Nós precisamos apresentar essa introdução sem qualquer argumento. Você não precisa argumentar na introdução. Você apresenta essa ideia que você defende de acordo com o tema proposto, e aí em seguida virá o desenvolvimento. Então o desenvolvimento ele já é bem diferente da introdução. Se a introdução tem um parágrafo, o desenvolvimento pode ter de 2 a 3 parágrafos. Geralmente cada parágrafo tem entre 5 a 8 linhas. Pode passar um pouquinho, então pode variar. Às vezes o segundo parágrafo tem 8, o terceiro pode ter 9, isso aí depende de cada um. Tem o objetivo de apresentar os argumentos, opiniões, contra-argumentos e exemplos. Bom, se a introdução tem introdução e tem um desenvolvimento, o desenvolvimento ele tem como estrutura 3 segmentos. Ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Repetindo, os parágrafos de desenvolvimento têm introdução, desenvolvimento e conclusão, porque são parágrafos padrões. A introdução também pode apresentar uma conclusão, mas não é obrigatoriamente. Pelo menos em concursos, em provas, aparecem conclusões na introdução. No entanto, não é tão importante, tão obrigatório você na introdução colocar uma conclusão, mas você pode colocar. Então, repetindo, introdução, parágrafo padrão, desenvolvimento, parágrafo padrão também. Introdução e desenvolvimento tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver. Então, quando você no desenvolvimento argumenta, você pode trabalhar com opiniões. Você pode contra-argumentar. O que seria uma contra-argumentação? Seria um questionamento. Seria uma forma crítica rápida que alcança o objetivo de uma forma mais, digamos, contestadora. Você vai contestar o tema proposto. Isso é proibido? É proibido contestar? Não é proibido. É claro que há limites para isso. Você não pode contradizer-se. Nós não podemos entrar em contradição e também não podemos fugir ao tema, mas nós podemos criticar um certo senso comum, né, que existe nessa proposta. O que seria esse senso comum que eu estou falando? Por exemplo,
Questão do aborto. Pode ter alguém a favor ou pode ter alguém contra. Eu sou contra o aborto, mas existem pessoas que são a favor do aborto em alguns casos específicos. Então, é um pouco mais delicado, né? Quando nós temos toda uma proposta com textos, motivadores ou não, às vezes é um texto só. Então, esses textos acabam nos convencendo de que aquela ideia é uma ideia não muito legal, que eles propõem, mas eu posso contra-argumentá-lo. Podemos também introduzir, né, fazer uma introdução e fazer aquela introdução irônica, que na verdade postula determinadas ideias, mas em seguida, na mesma introdução, você tem lá um contraste, no entanto, e aí você começa a falar o que você não falou antes. Isso não entra em contradição. Existe um tópico frasal assim. Esse tópico frasal é chamado de exposição do ponto de vista oposto, que é trabalhado quando nós escrevemos o nosso texto normalmente com uma opinião contrária. E ao longo dessa distribuição de ideias, nós vamos delinear de imediato o nosso aspecto, digamos, argumentativo e crítico. A partir daí, há uma posição autoral minha em relação à ideia. Esse posicionamento é o posicionamento real, é o posicionamento correto. Então, repetindo, eu falei antes, mas a seguir eu mostro uma ideia oposta àquilo que eu disse antes. Esse é até um princípio de, digamos, interpretação textual. Quando eu leio um texto, eu tenho que observar se esta ideia apresentada pelo autor não será por ele mesmo questionada ou contra-argumentada. Pois bem, o objetivo dessa opinião será refutada. E os argumentos do opositor também. Então, você mostra o que você realmente pensa sobre o assunto que você está escrevendo ou discutindo. Isso aparece em outros autores, né? Como eu já falei anteriormente. Então, a partir daí, novamente dizendo, eu entendo que haverá uma contra-argumentação. Por quê? Tudo será contra-argumentado, tudo será, evidentemente, colocado para questões a serem destrinchadas. Você questiona aquilo que você disse antes, e isso é bem interessante a ser trabalhado, porque quando nós pensamos de maneira contra-argumentativa, demonstramos para a banca que somos críticos, somos diferenciados, digamos assim. É claro que isso é apenas uma questão de técnica redacional. Nós não temos que ter qualquer tipo de vaidade em relação à utilização da exposição do ponto de vista oposto. Existe uma forma de você ser irônico, de você, na verdade, contestar. Você pode contestar, sim, com limites, né? Nós precisamos colocar limites no nosso texto. Em seguida, também temos o exemplo. Então, você pode exemplificar. É claro que nós temos diversas maneiras de desenvolver a nossa redação. Eu aqui trabalho apenas com essas ideias, mas nos próximos vídeos eu posso apresentar 10 formas de desenvolvimento. Bom, continuando, conclusão.
também apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a conclusão ela tem uma finalidade, cujo a forma de encerrar o texto. Num vídeo anterior eu falei que nós temos maneiras e maneiras de finalizarmos, terminarmos, arrematarmos, né, fazer o remate aí do nosso texto. No entanto, é bom deixar claro que cada concurso tem a sua especificidade. É claro que pode haver uma cultura de prova de redação que imponha e, na verdade, influencie, né? Um influencia o outro. O Enem pode influenciar uma FUVEST, a FUVEST pode influenciar o Enem, que pode influenciar um concurso da CESP, SEBRASP, enfim. Então, há uma troca, tá? E há também, obviamente, uma soma de todos eles. Então, nós precisamos sempre estar bastante a par do que está acontecendo. Quando você se informa, quando você estuda, quando você lê, procura assistir os meus vídeos sobre redação, você ficará mais seguro, vai conseguir atingir o seu objetivo, que é a aprovação. Bom, esse objetivo ele é sempre uma solução viável. Você sempre vai buscar na conclusão encerrar o seu texto com uma solução talvez satisfatória e que seja definitiva. A problematização ela leva a uma certa identidade questionante e que vai levar uma resposta para o problema. No entanto, nós precisamos expor o problema na introdução e discutirmos no desenvolvimento para aí termos na conclusão essa ideia fechada, finalizada, sem qualquer dúvida para a banca ou para quem irá corrigir a nossa redação. Embaixo uma fórmula, veja, introdução mais conclusão é menor ou igual ao desenvolvimento. Ok? Belezinha? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal se você gostou.